tem no seu coração, como filho e como servo do Senhor. Vamos receber com muita alegria o pastor Lucas Simões. Quero honrar a vida do pastor Pedro, que está lá em Garanhuns hoje. Esqueci de mandar uma mensagem para ele para pegar leve lá hoje, porque amanhã eu estou lá, né? E aí eu quero honrar a vida dele, agradecer a Davi pela acolhida, os irmãos aí no podcast, Ícaro e Janaína. Muito obrigado por terem nos acolhido lá. É uma honra, gente, estar aqui nessa noite e trabalhar com vocês um tema muito importante que, na verdade, mexe muito comigo, sabe? Essa questão de não só de identidade, mas de prioridades. Eu quero conversar com você nessa noite exatamente sobre isso. Porque as nossas prioridades, elas são definidas pelas nossas convicções. Amém? Amém. Aquilo que nós acreditamos determina e norteia o que nós priorizamos. Isso é uma verdade, é uma realidade. E a percepção da vida, aquilo que nós definimos viver, como nós vivemos, as intenções que nós temos, o entendimento que muda a cada estação, todos esses fatores, eles funcionam como variáveis que determinam as nossas prioridades. Quando nós, por exemplo, Gabriela e eu vamos fazer 11 anos de casado agora em abril de 2025. Nosso filho vai fazer 6 anos, sábado agora, dia 21 de dezembro. O que é que eu quero dizer para você? É que quando nós não tínhamos Arthur, nós tínhamos algumas prioridades que hoje nós não temos mais. E isso, muitas vezes, para nós, funciona de uma forma que pode nos levar para longe daquilo que é prioridade de Deus e para Deus que nós deveríamos ter como prioridade. Você está comigo aqui? Está dando para entender? Nós temos acesso a uma vida de valores e princípios de um reino que é eterno, de um reino que marca as nossas vidas com trajetórias, as nossas trajetórias com princípios, com valores do Rei eterno, o Senhor. Principalmente quando nós nos deparamos com a verdade, criados para sermos filhos de Deus. A nossa identidade determina quais vão ser as nossas prioridades. Quando muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós nos comportamos como órfãos, as nossas prioridades estão baseadas na orfandade. Amém? Está todo mundo aqui? Amém. Não se diz amém, se diz misericórdia. Amém. Mas quando nós nos encontramos como filhos de Deus, as nossas prioridades passam a ser prioridades fundamentadas na filiação do Senhor. Amém. Aí as coisas começam a fazer sentido, porque a obediência passa a ser algo que não é uma dor, que não é um esforço, é algo completamente natural ou sobrenatural. A visão, a adoção, a visão do lugar, do líder, do pastor, passa a ser algo que nós temos como parte de nós. Por quê? Porque nós nos encontramos como filhos de Deus e a filiação determina uma prioridade, e a maior das prioridades, guarde isso no seu coração, para quem é filho de Deus, é que o reino dos céus avance na terra. Amém. Isso é algo inegociável, é irrevogável. O Senhor nos ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas elas não seriam acrescentadas. Então a prioridade de Deus para nossas vidas é que nós tenhamos como prioridade aquilo que Deus tem como prioridade, o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, porque as demais coisas elas não serão acrescentadas. Esse é parte dos desejos de Deus para nós, uma vida que expressa satisfação na filiação do Pai, com uma identidade firmada no Senhor e na paternidade que Ele tem sobre nós, que é perfeita.
Essa condição muda como nós encaramos o mundo, muda como a nossa percepção, as nossas intenções, muda o nosso entendimento, muda como nós definimos viver as nossas vidas. Essa condição muda as nossas prioridades. O que eu quero dizer para você é que a minha prioridade, a minha identidade muda as minhas prioridades. É sobre isso. Meu tema é uma virada na minha identidade e prioridades. E para isso eu quero ler com você a palavra de Deus, lá em Juízes, capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia? Juízes, capítulo 6, versículos 12 a 21. A leitura é um pouco extensa, mas vai estar aí na tela. Se você não trouxe sua Bíblia, ou se você não quer acessar ela no seu smartphone, ou no seu tablet, ou iPad, enfim, fique à vontade, vai estar na tela. A mesma lição que eu vou ler aqui. Tá bom? Juízes 6 é uma história muito conhecida por todos nós, a história de Gideão. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 12: Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você pode repetir, poderoso guerreiro? Poderoso guerreiro. E foi com fé, hein? Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor de minha família. Versículo 16: Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-lhe um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão. O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Essa é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós nesse momento, para que nós possamos entender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas de uma maneira tal que ela seja como uma semente plantada junto a ribeiros de água, e que as suas folhas não murcham, mas ela dá fruto no tempo certo. Em nome de Jesus, Pai, nos faz meditar na Tua palavra e aprender o que o Senhor tem para virar as nossas vidas, virar as nossas prioridades, para que possamos viver cada dia de acordo com a Tua vontade para nós. Assim eu oro, Deus, agradecido que essa palavra invada o nosso coração e transforme as nossas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, o contexto dessa história, ela é semelhante ao contexto dos outros juízes. Os juízes eram pessoas levantadas por Deus, homens e mulheres, para resgatar o povo de Deus. Por quê? Porque o povo, eles estavam, depois que eles saíram do deserto, do Egito, foram pelo deserto e chegaram na terra prometida. Durante todo esse tempo, o povo adorava a Deus, deixava de adorar a Deus. Adorava a Deus, deixava de adorar a Deus.
Eles levantavam altares para deuses falsos. E Deus se entristecia e até se irritava com esse tipo de comportamento. As pessoas eles esqueciam quem era Deus, apesar de tudo que ele tinha feito, e adoravam outros deuses. Bezerros de ouro. Você lembra dessa história? Quando Moisés ainda estava no monte, o povo fez bezerro de ouro para adorar. Porque eu tenho a impressão que muitas vezes o ser humano tem uma necessidade de ver e pegar para poder crer. Quando na verdade deveria ser o inverso. Nós somos o povo que, apesar de não ver, crê. Amém. Porque assim se torna bem-aventurado. Amém? Amém. Eu sei que você lê Bíblia, eu sei. Então, vamos comigo na história. Gideão, ele estava num lugar estranho, fazendo uma coisa estranha. Gideão, ele estava num tanque de prensar uvas, fazendo o quê? Não, malhando trigo. Você já viu uma coisa dessa? Um homem no tanque de prensar uvas, malhando trigo. Por que isso? Vamos entender o contexto. Naquele tempo, 7 anos estava se passando de muita opressão. Midian cercou o povo de Deus. Eles chegavam todos os anos e eles varriam as lavouras, as colheitas. Eles roubavam tudo e deixavam o povo de Deus com fome, com necessidades, precisando de sustento. E aí vem Gideão com muita criatividade, entra num tanque de prensar uvas para malhar trigo. Para quê? Para conseguir o sustento da sua família. Ele estava escondido. A Bíblia diz que o povo de Midian, o exército de Midian, ficava acampado nos montes, para quando as coisas, a lavoura tivesse realmente dano, eles invadiam e eles devastavam a terra e deixavam a miséria lá. Está todo mundo comigo aqui? Então, mais uma vez, os israelitas eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor. Eles desobedeceram, eles adoraram outros deuses, e por isso Deus os entregou nas mãos de Midian. O povo começou a clamar. Eu tenho outra impressão, que eu não sei se você concorda, mas muitas vezes quando o bicho pega, a gente corre para perto de Deus. Deus, misericórdia, socorro, tal, o Senhor está me vendo, não. Mas quando as coisas melhoram, quando o bicho pega, priorizar o reino de Deus. Isso. Quando as coisas estão bem, eu não quero deixar você bem, só quero que você durma bem. Havia muita opressão, midianitas devastavam a terra e por isso Israel empobreceu. Só que quando eles clamaram, o que é que acontece quando nós clamamos? Deus escuta. Quando eles clamaram, Deus ouviu o clamor do seu povo. Você pode dizer uma vez? Amém. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. E Ele atendeu com misericórdia e bondade. Ele primeiro enviou um profeta. O profeta chegou e começou a exortar o povo. E depois ele mandou um anjo dele, para se encontrar com Gideão. E o anjo do Senhor chamou Gideão e disse assim: ei Gideão, vem cá. Eu vou dizer a minha interpretação do que o anjo disse a Gideão. Tá bom de você deixar as suas prioridades de lado e priorizar aquilo que Deus quer que você priorize. Amém. Foi isso que o anjo acabou de dizer a Gideão. Assim como aconteceu com Gideão, você e eu, nós temos o que fazer, nós temos sentido, nós temos propósito para cumprir na terra. Aquilo que nos foi confiado por Deus, isso não é uma sugestão, é uma ordem, mas só será vivida plenamente quando a nossa identidade estiver em Deus e as nossas prioridades alinhadas com as prioridades. Para viver uma virada nas suas prioridades, filho e filha de Deus, primeiro, através da ótica de Deus. Você precisa se enxergar a partir de como Deus enxerga você. Porque se você começar a tentar se enxergar como você se enxerga, muito provavelmente, mas é muito provavelmente, você pode repetir muito provavelmente, muito provavelmente, as suas prioridades estarão distorcidas.
distorcidas. É fato. Sabe por quê? Porque nós somos falíveis. A nossa mente, as nossas convicções, quando elas não estão no Senhor, elas são corruptíveis. É por isso que quando nós não estamos firmados no Senhor, até a nossa identidade estremece. As nossas convicções, elas são fluidas. Elas não têm firmeza. Elas variam de acordo com o que a narrativa ao nosso redor anuncia. E nós vamos acreditando. Isso aqui é bom para mim. Daqui a pouco, sabe aquela história de que ovo é bom para a saúde? Todo mundo come ovo. Daqui a pouco todo mundo diz assim, ovo não é bom, deixa de comer ovo. Daqui a pouco, ovo é bom para a saúde. Todo mundo vai e come ovo de novo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, quando a nossa identidade não está firmada no Senhor, nós vamos assim, não, agora eu sou amado, eu sou reconhecido. Mas fulano de tal falou tão mal de mim, ele falou da minha roupa, falou não sei de quê. Ninguém me ama nesse lugar. Estava comendo ovo, deixa eu comer ovo. Aí você escuta uma palavra que faz a adrenalina circular no seu coração, no seu sangue. Todo mundo me ama aqui. Sabe por quê? Porque a sua identidade não está firmada no Senhor. E isso vai tornando volátil, inclusive, as suas prioridades. A forma como você se vê é definida pela escolha de como você vive. O pecado funciona como algo que corrompe a clareza e a nitidez com a qual nós podemos enxergar Deus e a sua vontade sobre nós. E é por isso que tantas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, vendo Ele como Pai. É por causa do pecado que a nossa identidade, ela fica, uma visão corrompida pelo pecado, pela orfandade, pela dúvida de não saber quem se é, gera uma visão distorcida da forma como Deus nos vê, e isso interfere nas prioridades de uma vida que existe e que deveria existir para agradar a Deus. A falta de convicção faz você viver de maneira completamente distante, distoante da que Deus deseja de você. Você deve olhar para si mesmo a partir da influência do céu e não da influência da terra, dizendo o que você precisa ser. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Em nome de Jesus, você não precisa ser além do que Deus já disse que você deve ser. Amém. Esquece o que muitas vezes a narrativa quer empurrar de goela abaixo de você. E assuma o que Deus diz que você é. Amém. Deus diz que nós somos criados para sermos filhos. Eu preciso esclarecer que filhos são aqueles que atendem, recebem, que aceitam o Senhor. Foi esse o texto que Davi leu. Aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque tem muito ímpio dizendo que é filho. Não, o filho é quem aceita e recebe. Então, como você se vê? Tem que ter influência do céu. Porque talvez você esteja se vendo de uma maneira como uma pessoa fraca, incapaz, impotente, insignificante, pequena, orgulhosa, prepotente. Talvez você se veja como um mentiroso e você se torna um mentiroso. Ou um enganador, ou enganadora, um desacreditado. Sabe, irmãos, quando você se olha no espelho, você precisa lembrar daquilo que te traz esperança. Quando você se olha no espelho, você não pode se deixar levar, às vezes, pelo sentimento que você está tendo naquele momento. Você tem que lembrar o que te traz esperança. A ótica de Deus é que você é amado. E pela ótica de Deus, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Vamos olhar para a história de Gideão, versículo 15. Ele diz o seguinte: meu clã é o menos importante de Manassés, porque eu sou o menor na minha família. Você lembra de Joseph Klimber? Quem lembra de Joseph Klimber? Joseph Klimber era o maior do maior do maior. Era não? Lembra desse texto? Gideão era o menor do menor do menor. Sabe? Era a oposição de Joseph Klimber. Eu sou o menor do menor do menor do menor do mundo. Não é comigo.
Alguém que, na sua visão, na sua própria visão, não conseguia entender, nem conceber ser amado por Deus, ser visto por Deus, ser lembrado por Deus. Lembra onde Gideão estava? Ele estava escondido num tanque de prensar uvas, malhando trigo. Gideão desconsiderava a hipótese de ser visto por Deus, muito menos de ser visitado por Deus. A grande questão é que Deus não nos chama a partir da nossa ótica. Deus nos chama a partir da ótica dele. E Deus via Gideão como um poderoso guerreiro. Você precisa parar com a mania de começar a olhar para si mesmo a partir dos seus próprios entendimentos e razões. Você precisa começar a entender, se você quer viver uma virada na sua prioridade, a se ver a partir da ótica de Deus sobre você. O versículo 12 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. No versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midianita. Não sou eu quem está enviando você? Você percebe a diferença? Talvez você esteja se vendo na ótica humana, mas Deus te vê na ótica da sua graça. Jacó passou a vida se vendo como enganador. Era enganador para cá, enganador para lá, enganador vai pegar água, enganador vai enganar teu pai, ou vai matar o bezerro do teu pai. E toda essa narrativa influenciou a vida dele, a mãe dele, que Deus a tenha. Se vai matar o cabrito e leva o teu pai, veste uma roupa como se fosse Saul, vai lá, menino, vai, enganador, vai fazer o que tu fosse criado, vai fazer dele. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ninguém via Davi como possível rei da nação, nem sequer considerava isso como possível. Depois que Jessé apresentou os filhos dele, ele lembrou que tinha outro. Não é esse, não é esse. Mas... eita, peraí, tem um menino franzino, pequenininho, está cuidando das minhas ovelhas, manda chamar. Você não pode desconsiderar a ótica de Deus e a sua graça e o seu Espírito. Essa escolha vai interferir no seu posicionamento e nas suas prioridades como um filho amado de Deus, na sua casa, com seus filhos, com seus pais, com a sua esposa, sua noiva, sua namorada, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, no ministério. Decidir a partir da ótica de Deus levará você a uma vida que interfere no destino eterno das pessoas que você pode influenciar a partir da sua nova identidade, tendo essa influência como sua prioridade. Inverta a sua ótica de si mesmo para a ótica de que Deus te vê. Jacó escutou a vida toda que era enganador. Quando Deus falou com ele, ele disse assim: ei, você agora será Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. Davi era visto como um menino franzino que só servia para cuidar das ovelhas do pai. E Deus olha para ele e diz assim: você será o próximo rei, o maior rei que a história de Israel pôde ver. Gideão se via como pequeno, incapaz e limitado. Mas Deus via ele como um valente guerreiro, como uma pessoa, um homem forte, corajoso, para vencer um exército. Independente de como você se vê, Deus te vê como um filho amado, como amigo de Jesus, como um poderoso guerreiro. E hoje Ele chama você para decidir mudar a ótica fundamentada na terra, para assumir a ótica do céu sobre você. Amém. E isso faz você ter uma virada nas suas prioridades. Mas ainda, para viver uma virada nas suas prioridades a partir da identidade do Filho e Filha de Deus, existe a tentação de duvidar que o chamado é uma prioridade. Você já ouviu aquela expressão duvida é o dó? É comum aqui longe. Eu dei uma pesquisada, descobri que é uma expressão muito ultrapassada. Ninguém diz isso mais hoje. Mas eu lembro da minha avó dizendo isso. Vocês estão se acusando aí. Só que essa expressão, ela geralmente é usada para expressar fortemente uma dúvida. Aquele ditado que geralmente diz assim: só acredito vendo. Você está entendendo? Um exemplo claro disso
é a gente chegar aqui e dizer que o Santa Cruz vai jogar a Série A do Brasileirão em 2028. Duvido, eu duvido. É quase impossível. Não é? É muito impossível. É impossível. Infelizmente, muita gente usa expressões como essas em relação ao chamado e à missão que recebeu. Sabe por quê? Muitas pessoas duvidam que foram chamados, porque as suas prioridades não passaram por uma ressignificação. Quando nós entendemos que, de verdade, o chamado que nós temos precisa ser, na verdade, as prioridades que nós temos precisam ser aquilo que é prioridade para Deus na terra, nós aceitamos o nosso chamado. E ele não se torna um fardo, mas uma parte importante da nossa jornada. Infelizmente, muitas pessoas andam assim, acabam não priorizando o chamado e deixando de viver os sonhos e os planos de Deus. Talvez você esteja duvidando que foi chamado e que esse chamado não deveria ser uma prioridade na sua vida, ou talvez você esteja se esquivando da sua responsabilidade por causa da necessidade do compromisso que você tem que ter ao priorizar as coisas que Deus prioriza na terra, que você vai precisar assumir quando você aceitar que foi chamado. Sabe, irmãos, isso é muito perigoso. É perigoso você ser chamado para uma missão e recusar. E eu vou dizer por que é perigoso. Porque simplesmente você vai deixar de viver o que Deus sonhou. Olha, o que Deus sonhou. Presta atenção no que eu estou falando. O que Deus sonhou. Você entende isso? O que é que você sonha? Muitas vezes a gente acorda e tem um sonho. Algo surpreendente. O que Deus sonhou sobre você só vai ser vivido se você aceitar aquilo que Ele te chamou para fazer. O que Deus sonha sobre mim pode ser vivido a partir da minha aceitação do chamado que Ele me fez. O que Deus sonhou para mim e priorizou para a minha vida só vai ser vivida quando eu aceitar que aquilo que o Senhor sonhou para mim é também minha prioridade. E é por isso que nós não podemos ser vencidos pela tentação e não aceitar isso. Porque cair na tentação da dúvida, preste atenção no que eu vou falar em nome de Jesus. Quando você cai na tentação da dúvida, você furta do seu lado a sua contribuição com os princípios dos céus que Deus tem trazido para a sua vida. Você furta da terra o canal de bênção do céu que você deveria ser. Você furta de você uma fé extraordinária em um Deus soberano que sabe muito mais do que nós sabemos e inclusive já viu o final. É forte. Não priorizar o que Deus prioriza vai levar você a desacreditar que tem uma missão. Desacreditar que Deus te chamou, desacreditar do seu relacionamento com Ele, inclusive desacreditar da força da igreja. E a tentação que nasce no coração do ser humano, porque ela é um reflexo do desejo de independência do ser humano. E cair em tentação é querer suprir os seus próprios interesses, aos quais muitos deles te levarão para o lado oposto à vontade de Deus e o seu amor. Cair em tentação que faz viver as prioridades e deixar as prioridades, que faz viver as suas prioridades e deixar as prioridades de Deus para trás ou para depois. Então, o que é que tem lhe tentado? Você tem resistido à tentação de não se comprometer? Ou por que você tem duvidado que foi chamado para se posicionar na missão como uma prioridade nessa história? Me parece, irmãos, que Gideão flertou com a ideia de declinar o chamado de Deus. Me parece que Gideão flertou com a ideia de priorizar as suas próprias vontades. Porque no versículo 15, na primeira parte, diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Gideão, ele não teve problema nenhum de ouvir a voz de Deus, nem de ver o anjo, mas ele desconfiou que havia sido chamado por Deus para uma missão, e que aquilo era prioridade no céu,
se tornando prioridade na terra. E a sua resposta pode nos dizer que ele achou que seria na sua própria força. Moisés, ele também duvidou que estava sendo chamado. Você lembra? Moisés, é você. Mas Senhor, logo eu. Estou aqui cuidando das ovelhas do meu sogro, está tudo bem, já casei com a minha esposa. É você, Moisés. Não, Senhor, mas eu tenho que agora casar. Esse é o mulher. Com a seguinte esposa. Raquel. Procura aí. Segunda esposa de Moisés. É ligeiro que tem jeito a ruim. Não, se para fazer primeira, segunda. Tá bom, deixa eu falar. Está muito bem aqui, Deus. Estou cuidando das ovelhas do meu sogro. Está tudo certo, está tudo em ordem. Está de boa. Relaxa. Não, Moisés, é de você. Não, Senhor, eu não quero ir. Não, mas você vai. Mas eu sou gago. Eu sou um homem de língua pesada. Aí Deus olhou e disse: é você que vai, você está achando ruim? Eu vou mandar seu irmão com você agora. Arão está vindo aí, ele vai com você. Já que você é gago, você vai falar para Arão e Arão fala para o povo. Mas é você que vai libertar meu povo. Moisés também enfrentou com a ideia de ser chamado e que aquilo era uma prioridade para Deus. E parece que Gideão conhecia muito bem a história de Moisés. Senhor, o Senhor não errou a casa, não? Do meu lado aqui tem alguém mais forte que eu, mais capacitado. Ele pode ir lá. Ele tem jeito para a guerra. Ele tem jeito de governar um exército. Ele tem jeito, ele vai conseguir, eu não. Eu não posso. Eu sou inferior, o mais insignificante, ninguém lembra que eu existo. E faço questão de você lembrar que estou aqui escondido, malhando trigo. Será que você não tem caído na tentação de não priorizar o chamado por achar que ele é secundário? Você precisa honrar a Deus e o chamado que ele lhe fez. Gideão não parou na dúvida, ele resistiu a essa tentação. Ele ouviu a voz de Deus e assumiu a sua responsabilidade. A sua parte é decidir se importar com o que Deus se importa. A sua parte é priorizar aquilo que Deus prioriza. A sua parte é fazer com que as coisas dos céus elas venham para a terra como algo prioritário para você, como algo urgente e não secundário. E não que pode ser vivido depois, porque aquilo que Deus quer fazer através da sua vida é através de você e não de outra pessoa. E é agora. Zacarias 4 diz assim: não por força ou por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você flertar com a ideia que é a sua capacidade, baixa a bolinha, irmão. Baixa a bola, porque é no Senhor e na força do seu poder. É Ele, não nós. Assuma o seu chamado como uma prioridade na sua história. E se precisar, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder, como diz Paulo aos Efésios. Deus tem uma missão para você e ela precisa ser a sua prioridade. Terceiro, renove a sua fé na promessa da presença de Deus. Certamente você já prometeu algo a alguém que não cumpriu. Misericórdia. É agora que você fala misericórdia. Misericórdia. Certamente. Certamente você chegou para prometer alguma coisa a alguém. Eu prometo que hoje, sabe um pai diz assim: filho, prometo que hoje quando chegar no trabalho a gente vai brincar. Aí chega no trabalho um caco. Papai, você prometeu. Aí você vai para o filho assim: filho, prometo, mas eu estou muito cansado, pode ser agora. Aí você prometeu a sua esposa: amor, hoje a gente vai sair para comer uma pizza na Pizza Express. A melhor. A melhor. Vamos na região. Aí você chega lá, chega em casa, jantou no trabalho. Ou vacilão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Muitas vezes a gente promete coisas que a gente não consegue cumprir. A gente diz que vai lavar os pratos. A mãe
A mãe chega do trabalho e os pratos estão na pia. Aí para justificar, mamãe, passei o dia em oração. Foi forte, foi forte. Muito forte. Não pude parar e interromper o poder da glória. A senhora não sabe o poder, tem que ficar aí cristão. Seu dia estendido. Aí a mãe assim, passando em jejum também, querido. E as panelas de comida para comer sujo. Não, só me levantei para comer. Ah, entendi. Entendi, espertinho. O ser humano é falho. E por muitas vezes, ele acaba falhando em suas promessas. Mas Deus, ele não é assim. Deus, na verdade, como diz no número 23, ele não é homem para que nem filho do homem para que se arrependa. Ele não deixa de agir e cumprir o que ele prometeu. Você lembra, por exemplo, quando Moisés estava como mensageiro de Deus ao faraó, em favor dos hebreus escravizados no Egito? E Deus disse assim a Moisés, lá em Êxodo 6:7, diz assim: farei de vocês o meu povo, e serei o Deus de vocês. Você lembra da história? Ei, Moisés, eu farei de vocês o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém. Isso é uma promessa. Uma promessa de Deus ao seu povo e a nós. E as promessas do Senhor são irrevogáveis. Amém. Quando Jesus disse assim: ei, fiquem tranquilos, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Sabe o que isso quer me dizer? É que não importa o que aconteça, não importa o tamanho do profundo vale que nós entrarmos, não importa a dificuldade que estivermos passando, não importa a dor, não importa a angústia ou a aflição, o Senhor estará conosco, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre até o final. Essa promessa ainda estava sobre os israelitas, essa que Deus fez a Moisés: eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo. E Israel verá que existe um Deus sobre esta nação. Foi isso que Deus disse. Na verdade, o que deixa de ser vivido cai no esquecimento. Essa promessa ainda estava sobre os israelitas. Mas pelo relato da história que lemos, parece ter sido esquecida pelo povo. O mesmo Deus que prometeu isso na época de Moisés era o Deus que estava sobre o povo ali, cercado e oprimido por Midian, mas que foi esquecido pelo povo. O que é que você tem deixado de viver por ter esquecido das promessas de Deus? O que você deixou de priorizar por esquecer e deixar de viver as promessas de Deus na sua vida? O povo deixou de viver essa promessa de Deus sobre a vida deles. Começou a adorar outros deuses. E isso gerou opressão, fome, sofrimento, perdas, destruição. Quando Gideão pergunta se realmente era através dele que o Senhor queria cumprir a sua vontade, a resposta de Deus a Gideão foi o Deus que estava enviando e prometendo a vitória diante dos midianitas era o mesmo Deus que havia livrado o povo da escravidão do Egito. Disse assim: ei, Gideão, você não está entendendo. Eu estarei com você, disse o Senhor. O mesmo Deus que esteve com o povo na saída do Egito, no êxodo da escravidão para a terra prometida, o mesmo Deus que acompanhou mesmo em desobediência o povo durante os 40 anos no deserto, ele não se opôs ao povo, ele manteve nuvem de dia e coluna de fogo de noite. Eu estarei com vocês, Gideão. Será que aconteceu algo na sua jornada que te fez esquecer as promessas de Deus sobre a sua vida? Talvez os desafios tenham sido muito grandes, a sua fé esfriou, as circunstâncias abateram você e está impedindo de prosseguir e priorizar o reino de Deus e a sua justiça, de continuar, mesmo que seja no sofrimento, na doença, na perda, na dor. Talvez você tenha vivido isso, ou você esteja vivendo isso. Muitas pessoas desistem da missão, desistem de priorizar o reino de Deus, porque esquecem as promessas que o Senhor fez. Mudam o posicionamento, passam a se esconder, perdem a expectativa, mas Deus não nos desampara ou abandona. Isaías 40 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Salmos 23, quase assim mesmo, que eu ande por um vale de densas trevas. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Isaías 43, 2, assim, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasa. E Josué 9, eles assim, mas não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. Em nome de Jesus. O Senhor está com você. Os grandes desafios existem, continuarão existindo. Esteve com Davi, esteve com Paulo, está com você. Deus está conosco. Deus esteve com Pedro na prisão, com Paulo na prisão, os libertou de lá. Deus está conosco. Deus esteve com Jesus durante aquele momento na cruz e se afastou do Senhor para que Ele pudesse dar a condição a nós chamá-lo de Pai. Ele está conosco. Amém. Glória a Deus. Mesmo Deus. Talvez você tenha tido dificuldade na sua família. O Senhor está com você. Amém. Talvez você esteja com dificuldade nos seus relacionamentos. O Senhor está com você. Talvez você tenha dificuldade no seu trabalho. O Senhor está com você. Talvez as suas prioridades estejam invertidas. Eu quero dizer para você que mesmo assim o Senhor está com você. Ele quer que você inverta as suas prioridades para aquilo que é a prioridade do céu. O que você precisa hoje para renovar a sua fé nas promessas do Senhor? Gideão precisou de algo não olhado e depois algo não sentido. Você precisa renovar a sua fé na promessa da presença. Porque Ele nos garante isso na sua palavra. O Senhor sempre estará conosco. E por fim, além de enxergar a si mesmo, através da ótica de Deus, não cair na tentação de duvidar, que foi chamado de renovar a sua fé na presença de Deus, para uma virada das suas prioridades a partir da identidade de filho e filho de Deus. Seja um testemunho vivo de adoração ao Senhor. A situação que os israelitas se encontravam era crítica. Crises, elas pressupõem perdas. Crises pressupõem problema. Nesses momentos, as prioridades se invertem. Você fica ansioso. Sabe como é? Você fica angustiado, agoniado, querendo resolver tudo de uma vez. Hoje de manhã, eu estava em casa, eu voltei a morar em Vitória, sabe? No final eu vou contar um pouco sobre isso. Eu voltei a morar em Vitória. E aí eu tenho que sair todo dia para trabalhar em Recife. E Recife está tudo, na obra, na pista. Como meu horário é flexível, às vezes eu prefiro sair um pouco mais tarde, que eu perco menos tempo no deslocamento. E hoje foi um dia desses, eu disse, eu estou fora. E liguei um pouco. Quando eu 6 horas para fazer meu devocional, quando eu 7 horas eu estava lendo minha Bíblia lá no meu bureau, minha sala, minha mesa. Lendo o texto de Gideão. E aí de repente eu escuto um barulho. Vidro caindo, não sei o que. Depois desse barulho, uma criança chorando. Eu disse, tem que cair alguma coisa na casa dessa criança. Ele mora num prédio lá no Vitória. E o barulho que eu tinha escutado era barulho de batida de carro. Se deve ter batido na esquina. Um dos nossos carros dorme na rua, na frente da nossa casa. Tomara que não seja o meu. Tomara que ele estava parado, embriagado, sei lá, uma coisa assim, nada danado, 7 horas da manhã, uma quarta-feira. Isso é enviado mesmo. Aí, tudo nele na Bíblia. Daqui a pouco o interfone do meu apartamento toca. Aleluia. Uma camisa, desci. Aí a minha aqui da festa disse, Lucas, eu pedi que descer para tirar o carro. Eu disse, pronto, batendo no meu carro. Cheguei lá, estava com o carro aqui. Parado, batido lá. De repente, de uma hora para outra, olhei para a mulher, olhei para o meu carro. O que é que eu vou fazer? Volta. Volta. Bateu, a senhora está bem? Tudo bem. Todo mundo bem? Todo mundo bem. Tá bom, a gente resolve. A gente só se torna testemunho da adoração a Deus quando nós adoramos. A gente só vive em paz, quando tiver que a paz, que recebe todo entendimento, que vale os nossos corações e as nossas vidas, as nossas casas.
A gente não pode fazer porque ou dar lugar a Satanás. Algumas pessoas assim. A gente não pode dar lugar a Satanás achando que qualquer coisa vai tirar a gente do prumo, mudar as nossas prioridades. Ei, bateu, eu disse a minha esposa, eu vou dar dízimo do prejuízo. Eu vou dar na cara de Satanás, quando eu tiver o prejuízo, eu vou dar dízimo do prejuízo. Para ele saber que o meu Senhor venceu. Irmão, você precisa ser um testemunho de adoração na terra. Você não pode furtar ou pensar que pode ser outra coisa longe do que Deus quer para você. As suas prioridades não podem ser as suas. Na verdade, as suas prioridades têm que ser as prioridades de Deus, que se tornam as suas, e não o contrário. E se você não tem um testemunho de adoração, esquece. Porque você nunca terá prioridade, você nunca priorizará aquilo que Deus prioriza. A família de Gideão havia perdido o relacionamento com Deus, ao ponto de ter um altar a Baal e um poste sagrado de Azerá em casa. Tá ligado? 2 Coríntios 3,18 diz assim: assim todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que isso quer nos dizer é que nós somos transformados e nos parecemos com aquilo que nós contemplamos. O que é que tinha na casa da família de Gideão? Um altar a Baal e um poste de Azerá. O que as pessoas estavam se parecendo ou se transformando? Com Baal e Azerá. E o que é que Deus fez com Gideão? Gideão, agora que eu restaurei a tua identidade, está todo mundo comigo aqui? Amém. Porque Gideão, ele se achava um lixo. E Deus disse assim: você é um poderoso guerreiro, eu estou com você. Foi o que Deus fez com Gideão: eu estou com você. A partir disso, agora as suas prioridades são as minhas prioridades. Faz o seguinte, cara. Ei, grandão, faz o seguinte: vai na casa do teu pai, derruba aquele altar, quebra aquele poste, vai lá. O que foi que Gideão fez? Ele foi. E tudo isso fez com que Gideão tivesse entregue a adoração a Deus logo quando foi chamado. Sua família estava distante da vontade de Deus, mas Deus o pediu: despedaça o altar que pertence ao seu pai e corte o poste de Azerá que está ao lado do altar. Faça um altar para o Senhor no topo deste lugar de refúgio e ofereça o segundo novilho no holocausto com a madeira do poste de Azerá que você gravou. Irmãos, o primeiro novilho subiu com um incenso suave. Aquilo ali foi um sinal da restauração da identidade de Gideão. Todo mundo comigo aqui? Se é o Senhor mesmo, Senhor. Então espera um pouquinho, eu vou matar ali um cabrito, já trago para o Senhor como oferta. Deus disse assim: vai. Quando chegou, está aqui, você é meu filho amado. Eu amo o que você tem me entregue. Toca o cajado aí, anjinho. Toca o cajado. Eu quero sentir o cheiro da oferta de Gideão. E que quando você se rende a Jesus, quando você se rende a Deus, quando você se encontra com o Senhor, Deus ele gosta de sentir o cheiro da sua oferta, da sua vida. Quando você se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, agrada o coração de Deus. Foi isso que aconteceu com Gideão. É isso que pode acontecer conosco, quando, mesmo que a nossa identidade esteja estremecida, quando nós nos voltamos os nossos olhos para o Senhor, nós podemos agradar a Deus e aquilo que é prioridade para Ele torna-se a nossa prioridade. Foi o que aconteceu com Gideão, meu Deus do céu. Você consegue ver isso? Você consegue ver isso? Aleluia. Deus é o nosso Deus, digno da nossa adoração e louvor. Só a Ele nós devemos prestar culto. Nós temos que concordar que só adoramos aquilo que priorizamos. Então eu quero perguntar uma coisa a você muito relevante agora: qual é a sua prioridade? Você sabe, pastor, eu vim para a igreja. Que massa. Se você não está entendendo a pergunta, olha para si e diz assim: com quem eu tenho me parecido? Porque se você adora o que prioriza e você se transforma naquilo que você adora, com quem você está se parecendo?
A ação de obediência de Gideão redirecionou o alvo de adoração dele e a sua família. Fez ele e sua família viverem uma virada nas suas prioridades. Há pessoas edificando altares de adoração a outros deuses em suas casas e têm andado distantes dos caminhos do Senhor. Há pessoas colocando relacionamentos, carreira, fama, próprio corpo, vícios, hobbies, jogos, como se fossem as suas prioridades. Você só vai viver uma virada em suas prioridades se obedecer a Deus e restaurar o centro da sua adoração, para que o seu testemunho aponte só para Jesus. Quando Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto, Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Essa atitude leva você a viver a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Se você deseja viver e priorizar o que Deus prioriza, comece adorando. Adore quando acordar, adore nas dificuldades, adore a Deus o tempo todo, porque Ele é bom. Amém. Deus deu a Gideão uma missão dentro da missão. Uma missão com Deus gera testemunho para as missões que virão. Deus nunca vai te entregar a maior missão da sua vida. Ele te dá missões que vai preparando para as próximas. Amém? E a maior delas aqui, em todas as pequenas missões que nós temos, nós apontamos para Jesus Cristo. Amém. Então escolha obedecer à voz de Deus e ser um testemunho vivo do Senhor. Gideão ficou conhecido como Jerubbaal. Quer dizer que Baal disputa com ele, pois ele derrubou o seu altar. Gideão gerou um testemunho. Se nós pararmos para ler o versículo 13 e 14 de Gideão 7, Juízes 7, diz assim: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Deus mandou ele ir derrotar o exército de Midian. Misericórdia, está amarrado. E aí Gideão, se você quer ver, vai lá ver o que eles estão falando de você. Foi o que Deus prometeu? Você vai derrotar o exército de Midian como se fosse um só homem. Gideão, você é Gideão, poderoso guerreiro. Gideão, papai. Gideão vai com seus comparsas, seus companheiros. Seus companheiros chegam lá, estavam os caras falando: tive um sonho, sonhei como se fosse um negócio grande, descendo um negócio, derrubando tudo. Eu falei: fica melhor. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Gideão gerou testemunho porque ele priorizou o que Deus prioriza. Amém. E adorou somente a Deus. Amém. Que o seu testemunho, querido, seja conhecido como um servo do Senhor, que adora a Deus no seu dia a dia, que foi curado, foi restaurado, teve a sua identidade ressignificada, para que as suas prioridades sejam aquilo que Deus tem priorizado para a terra. Eu quero concluir com você, porque as prioridades, elas precisam se inverter. As que estão distantes das prioridades de Deus, elas precisam se inverter, precisam se alinhar. A visão desalinhada desalinha as prioridades. Eu não sei se você entende o contexto todo, mas antes de um encontro real com Deus, a prioridade de Gideão se encontrava nele mesmo. Gideão estava onde? Num poço, num tanque de prensar uvas, malhando trigo. Qual era a prioridade de Gideão? Garantir o sustento do seu lar. Amém? Amém. Era a prioridade de Gideão, não tinha nada errado nisso. Ele tinha que realmente garantir. Ele tinha que trabalhar para que a sua família tivesse o sustento, a comida. Ele foi criativo. Estava escondido no lugar para garantir o sustento da sua casa. Mas nós podemos compreender que aquela não era a prioridade de Deus para a vida de Gideão. Por
quê? Porque se fosse Deus não tinha nem chamado ele. Mas o que foi que Deus fez? Gideão, você irá libertar o povo de Israel das mãos do midianita. Ou seja, a minha prioridade é que você saia desse lugar aí, porque esse lugar que você está aponta só para você mesmo suas prioridades e venha viver as minhas prioridades. Foi o que Deus fez com Gideão. Será que esse não tem sido você? Será que você não tem vivido escondido, mas não deveria pensar hoje? Será que a sua vida hoje, as suas prioridades hoje, elas apontam para aquilo que gira em torno apenas de você mesmo e da sua casa, dos seus parentes, dos seus amados? Ou o que você tem vivido tem apontado para Deus? Ou você tem aceitado o que é prioridade de Deus para a sua história? Depois do encontro com o Senhor, as prioridades de Gideão se tornaram as prioridades de Deus. Tanto que Gideão, ele, lá no versículo 36 do capítulo 6, Gideão disse a Deus: Deus, eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Você conseguiu pegar isso? Você conseguiu? Presta atenção no que eu estou falando, eu descer aqui. Meu Deus, você entendeu isso? Entendeu? Quando Deus chamou Gideão, como foi que Gideão agiu? Eu, Senhor, eu. Depois que Gideão foi encontrado com o filho, que ressignificou a sua identidade, ele começou a priorizar as coisas que Deus prioriza na terra. Ele chegou para Deus: Deus, tudo. É tipo assim, dizer assim: Deus, eu estou contigo no agro, eu vou para onde o Senhor me mandar. É priorizar, independente da circunstância, independente das dificuldades, independente do que você poderá viver ou não. No fim, Gideão efetivamente venceu um exército inimigo com um único homem, como relata a história. Tudo porque ele entendeu rapidamente quem ele era e o que Deus queria fazer através dele. O que você entendeu de Deus hoje? Você pode ficar de pé? 1 Coríntios 16 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Eu quero rapidamente contar uma história para você. Prometo que é rápido. Tudo bem? Eu falei, nós vamos fazer 11 anos de casado, Gabriel e eu. Quando nós nos casamos, ou antes de nós nos casarmos, nós adquirimos um apartamento em Recife, porque eu trabalho em Recife e ela trabalhou em Recife por 10 anos. Ela trabalhou no banco por 10 ou 11 anos. 11 anos. Nós compramos, obviamente, um apartamento lá, porque ela trabalhava em Olinda na época, e enfim, nós fomos morar em Recife, 10 anos. E nesse tempo, eu tenho 36, vou fazer 37 anos. E eu, em toda a minha vida, toda a minha história, eu fui criado na igreja. Eu não consigo pensar a minha vida sem estar na igreja e sem ser igreja. Mas eu nunca pensei em ser pastor. Quando as pessoas falavam sobre isso, eu dizia: misericórdia. Estava amarrado que falava. Nunca pensei. E quando nós casamos, em 2014, casamos dia 26 de abril de 2014. E viajamos, e quando nós chegamos de viagem, minha esposa olhou para mim e disse assim: vai fazer um concílio? Eu disse: já enjoasse. Casou agora. Eu disse: não, minha mulher sabe. Eu disse assim: não, porque você está de férias. E você pode ir fazer um concílio sem precisar transtorno de trocar plantão, ir para frente e para trás. Eu disse: amém, glória a Deus. Fui fazer o concílio. E no concílio, num determinado momento lá,
Deus abriu os meus olhos para o chamado que Ele fez na minha história. E eu cheguei na minha igreja e eu disse que eu nunca mais iria ser o mesmo. Minha história teve alguns contratempos na minha adolescência, coisas normais, de filho do pastor, que eu tenho orado e ensinado a meu filho para não viver o que eu vivi. E ali eu disse isso à minha igreja. E eu comecei a trabalhar para que as prioridades de Deus para a minha vida fossem as minhas prioridades. Fui perfeito? Absolutamente não. Mas eu tenho aprendido a seguir a nuvem que Deus tem sobre a minha casa. E no final de 2023, Deus ele começou a apontar a mão dele para as nossas vidas, para nós voltarmos para a vitória. E eu fiquei com aquilo na mente, e eu comecei a conversar com minha esposa, e a lógica era nós termos continuado lá em Recife. Era muito simples. Continuava em Recife, eu poderia vir em Vitória 2 vezes na semana e o fim de semana. Era muito mais fácil. Mas Deus, sendo Deus, Ele disse: eu quero você todos os dias. Recebi cartão profético com um menino com a mochila nas costas e a mão de Deus apontando. Disse: Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer. Falei para minha esposa: amor, vamos fazer o seguinte. Sabe aquele apartamento que nós compramos? 10 anos pagando, ainda tinha tudo passado para pagar. Disse a minha esposa: vamos anunciar e vamos ver o que dá. Está certo, anunciei no LX. 5 dias depois o cara entrou em contato comigo. Falou comigo agora de forma mais séria. Na sexta-feira antes do Natal, se você não lembra, o Natal foi exatamente um domingo de 2023. Sexta-feira ele foi na minha casa com um casal. Olharam um apartamento. Nós nos despedimos e eu disse: olha, eu vou para Vitória, na semana que vem a gente está de volta. Na terça-feira, na volta do Natal, o corretor liga para mim e diz assim: o negócio está fechado. Eu nunca vi um apartamento ser vendido em 3 dias. Eu disse: tudo bem, Deus, é para lá que nós vamos. Querido, nós nos mudamos sem ter aonde morar. Porque eu decidi com a minha família de priorizar o que Deus prioriza. Nós passamos um tempo, minha esposa e meu filho passaram um mês na casa da minha sogra. E eu no meio das caixas do meu apartamento em Recife. Porque estava tudo desmontado já, esperando só a negociação financeira resolver, para nós entregarmos o apartamento e se mudar. E na última semana do prazo que tinha financeira, Deus nos deu o lugar que nós estamos morando hoje. O que eu quero dizer com isso é que quando nós priorizamos aquilo que Deus prioriza na terra, aquilo que muitas vezes toma as nossas mentes e a nossa atenção, são resolvidas pelo Pai. Você entende? Eu não sei como está o seu coração. Nem conheço você, talvez. Mas o Deus que Ele fez na minha história, fez na história de Gideão, fez em tantas outras histórias, tem feito na sua. Ele está chamando você para você virar as suas prioridades. Amém. Porque você é filho e filha de Deus. Se você tem suas prioridades alinhadas, glória a Deus, continue. Vá em frente, sem desistir. Porque algo grande tem chegado. Amém. Mas se você está aqui hoje e você quer passar por uma virada nas suas prioridades, eu quero convidar você aqui na frente. Amém. Em nome de Jesus, sem medo de ser julgado, venha só aqui na frente.